Muito bem, mais um episódio do nosso Papo Dev, aqui na sede da DevMaster. Hoje eu recebendo um cara que, olha, não foi fácil trazer a fera aqui, hein? Muita agenda, muito... Hoje não dá, semana que vem, mas agora também não dá, mas finalmente deu. Estamos aqui com o meu amigo de longa data, o Jonathan Redante, CEO, proprietário e herdeiro, nós vamos falar disso, da Redantex, que hoje é uma referência em muitas coisas na cidade e também no segmento que ele atua. Nós vamos bater um papo com esse cara, que é um cara fantástico, carismático. Nem vamos falar que ele é bonitão até, né? Porque essa parte ele já casou, já está bem encaminhado, não precisa mais. Cara do coração enorme, com ações sociais também. Veio contar um pouco da história dele aqui com nós. Jonathan Redante, bem-vindo. Vamos lá, muito obrigado aí. Tudo certo, Redante? Tudo bem, então, primeiramente agradecer aqui a ti, né, Alielson, pelo convite. Agradecer também a Dev, nossa parceira aí de longa data aí, em vários percursos aí da nossa jornada. Também estou aqui, né, uma coisa que também me remete a muitas questões de estar aqui dentro, né. Uma delas é o nosso querido Thiago aí, cara, que, né, deixou um legado muito legal. Eu estava dando uma volta aqui agora e pensando justamente isso, como ele conseguiu deixar o legado dele vivo, né, aqui entre nós, né, e com certeza passando por esses setores aqui, passando por essas salas, chega a arrepiar o quanto isso fica nítido, né. E eu acho que é disso que nós vamos falar um pouquinho hoje, né, sobre gestão, sobre empresa, sobre os nossos caminhos aí e sobre legado, né, porque nada mais é do que isso, né? O que a gente deixa nessa vida aqui para as pessoas aí. Então, bora lá, né? Muito obrigado novamente. Imagina, é um prazer te receber aqui. E o Thiago, bem isso, né? Ele foi construindo, entrou na DevMaster depois que a DevMaster já existia. Para quem está nos acompanhando e não conhece a história da DevMaster, a DevMaster tem 16 anos, o Thiago entrou no meio do caminho dessa idade, onde a DevMaster era uma empresa bem menor do que é hoje, era uma salinha com 5 ou 6 funcionários, num outro prédio. Aí o Thiago, com o jeito dele de gestão e as ideias dele, sempre um passo à frente, a gente até brincava, tu conhecia ele muito bem, a gente aproveitava 10% das ideias dele, porque não tinha como acompanhar tudo que cada dia ele inventava. Mas conforme a gente ia aprimorando isso, muita ideia dele valeu muito a pena e foi transformando a DevMaster, né? Do que é hoje, assim, uma empresa que ainda está crescendo, mas que hoje está muito maior, muito mais clientes, uma outra estrutura, muito mais pessoas. E eu acredito que lá na Redantex, quando tu entrou, e até essa é a primeira pergunta que eu quero te fazer, tu vai me dizer há quanto tempo está à frente da Redantex, é uma empresa, até para te contar uma história já, né? Sim. Aproveitando, que teu pai começou lá no Porão, lá na Zona Imigrantes, também, empresa com outra visão, um pouco diferente do que é hoje. Há quanto tempo está à frente da empresa e em que momento, Redante, que tu entendeu essa virada de chave, assim, ó, como é que eu tiro a minha empresa aqui, como é que tu fez para tirar a empresa de um porão que vendia lá embalagens para lingerie, para joias também, e tu transformou a Redantex hoje nessa empresa que é referência em expositores no mercado, está em 4 estados, né? Isso aí. Em 4 estados, está com vários funcionários, também vai dizer quantos funcionários estão. Em que momento que foi isso, essa virada da Redantex? Então vamos lá, né? A Redantex, ela iniciou justamente uma empresa familiar, né? Era um desejo aí do meu pai, e a partir de 2004 que ela iniciou, né? E na verdade, 2002 que ela iniciou de fato, e 2006, desde 2006 que eu, né, tomei a frente aí, então, né, já fazem aí 18 anos, né, que eu tô à frente da Redantex. Por algumas circunstâncias, né, que muitas pessoas já sabem e tudo mais, mas, né, circunstâncias da vida, depois eu falo um pouquinho sobre isso, acho que é bem importante também. E a partir de 2006, que foi quando eu comecei, primeiro, né, eu era um gurizão, tinha 18 anos, então, na verdade, quando se inicia dessa forma que eu iniciei, é totalmente diferente do que aquilo que a gente vê hoje, né, que é o quê? Bom, estuda, dá uma planejada, vai dar entender se tem mercado ou não tem. Não, na época, as circunstâncias da vida me levaram a ter que assumir a empresa com 18 anos. Em 2011 foi o primeiro pontapé, digamos assim, que foi dado, importante para a Redantex, que foi quando a gente saiu do porão lá da Avenida dos Imigrantes, que representou muito para a história da empresa,
e constituiu a empresa ali no centro de Guaporé. Hoje para quem é de Guaporé, da região onde é o Oscar Cabeleireiros, né? Então bem pertinho da onde é a nossa sede da loja também hoje, também agora nesse momento. E me pediu assim a questão de quando deu esse start, digamos assim, essa virada de chave aí. Eu acho que ao longo da jornada da empresa e do empreendedor, tem vários momentos que tu vai passando na vida e não é um ponto só, bom, agora me deu uma virada de chave. Pelo menos para mim não foi dessa forma. Foram alguns momentos e algumas questões. Questão de o que tu quer, primeiro, e o que a gente sempre quis como empresa, sim, era se tornar uma empresa grande, uma empresa maior. Claro, para ti, desde o início da tua entrada, tu já tinha essa... Ou tu foi amadurecendo isso? Foi amadurecendo, por quê, né? O que aconteceu? Em 2004, 2002, quando eu iniciei a empresa, ela era uma empresa que iniciou com meu pai. Então, vou contar um pouquinho até para ficar claro aí para quem vai escutando. Muita gente sabe, mas muita gente nova está conhecendo, precisa conhecer essa história porque é fantástico. Isso, então vamos lá. Meu pai, ele trabalhava como motorista de ônibus e ele, através de uma oportunidade, ele começou a trabalhar com embalagem de botar Redantex. Então ele teve um problema nas costas e tudo mais, e esse problema dele, que ele teve, fez com que ele tivesse que parar de dirigir ônibus. Porém, nesse meio tempo, o que ele fazia? Ele trazia muitas embalagens para vários empresários do Guaporé, do ramo da joia. E aí, quando ele teve que parar, ele pensou que, bom, já que tem muitas empresas de joia e lingerie em Guaporé, e eu sei o meio, como buscar essas embalagens e distribuir, por que não montar uma empresa? E aí que surgiu a Redantex. Isso em 2002, empresa familiar, meu irmão, né, estava lá na época de 18 anos, por aí, e começou a trabalhar com meu pai. Eu tinha 16 anos nessa época, então eu estava muito mais ali como aquele filho aquele pai que quer mostrar um pouquinho de disciplina para um filho, alguma coisa nesse sentido, do que alguém que queria estar na Redantex. Meu sonho na época era muito mais jogar futebol, jogar futsal, que era o que eu fazia, e esse era meu sonho. Então quando me pediu, desde o início e tudo mais, não, na verdade foi muito o que ao longo do tempo que eu fui percebendo. Aí em 2004, que aconteceu o primeiro, né, acidente, no caso, na nossa família, aí, que foi onde meu irmão sofreu um acidente e acabou falecendo, né? Muitas pessoas que vão escutar isso aí também já conheciam meu irmão, Jack, enfim, tu mesmo conhecia ele muito bem e tudo mais. Então ele acabou falecendo e aí foi um baque muito grande para mim, para o meu pai. Eu sempre falo, né, muito além de empresa, foi um baque. Eu perdi um irmão que era minha referência, né, irmão mais velho, então tu tem aquele espelho lá, o que tu quer ser e tudo mais. E meu pai perdeu um filho, né? Então, né, para quem já perdeu, ou, né, a gente sabe que isso deve ser, né? Eu nunca perdi um filho, mas deve ser a maior dor, digamos, do mundo aí. Então ali já começou a mudar algumas coisas. Então o meu interesse ali já começou a mudar. Então tudo isso já foi começando também a fazer com que eu entendesse um pouquinho mais a empresa. Mas ainda meu sonho era jogar bola, não era trabalhar na Redantex. E aí em 2006, sim, foi um outro acidente. Então eu sempre comento, né? Quando aconteceu em 2006 esse acidente, aí ele é diferente do acidente do meu irmão, também foi uma morte, a morte do meu pai. E foram duas perdas, e para mim, né, se hoje vai me pedir em que momento que foi o pior momento da tua vida, com certeza esses foram os piores momentos até hoje, e foram perdas diferentes. Uma é quando tu perde a referência, que é o irmão ali, que é a tua referência, aquele espelho que tu quer ser. E outra quando tu perde um pilar, né? E daí foi no caso do meu pai, quando aconteceu isso, eu perdi um pilar ali, o meu pilar, digamos assim, é onde eu me baseava, né? E é onde eu tinha o meu porto seguro ali. E aí que eu comecei, a partir desse momento, a mudar o sonho, que sonho era jogar bola, e aí não, meu sonho naquele momento era o que agora? Vou continuar com esse sonho da Redantex. Tive sim que abrir mão aí, graças a Deus hoje eu falo, né, que bom que eu segui esse caminho, né? Talvez hoje estaria no Barcelona, mas acho que teve mais sucesso com a Redantex. Acho que sim, mas enfim, né? Eu acho que hoje realmente eu acredito muito que foi a melhor escolha, mas isso sempre comento com pessoas que falam assim, nossa, mas tu planeja e tudo mais. Hoje a Redantex me dá, digamos assim, me dá espaço, não é nem espaço, mas eu consigo planejar. Hoje a gente já tem experiência, maturidade para isso. Na época não teve isso, então não teve planejamento, não sabia nem direito o que era um fornecedor, o que era trabalhar com isso, e eu tive muita ajuda da própria comunidade de clientes que foram me ajudando, e aí sim foi minha questão de interesse de ir buscar. Mas em 2006 a 2011
não foi desde o início que eu sempre, eu quero crescer a Redantex. Na verdade, uns 5 anos por aí, eu fui entendendo o que era a Redantex, o que era a gestão, o que era mercado, para aí sim dar este primeiro passo, que foi quando a gente tirou a loja lá do porão e colocou, né? Eu sempre comento, né? Nós estamos aqui numa região do italiano, então uma coisa que é bem importante, eu comento, talvez os passos maiores não são os principais, porque quando eu tirei a loja lá do porão para ir para o centro, se for pensar hoje, é um passo pequeno diante de toda a história, porém foi um dos passos mais importantes, porque italiano o que quer? Esparanhar, economizar, italiano ele economiza, então o que se fala quando tu sai de uma sala que ela é tua para pagar um aluguel? Cara, por que tu vai fazer isso? Imagina, Jonathan. Jogar dinheiro fora. Isso, as pessoas não é por mal, elas querem te proteger. Sim. Mas elas falavam muito assim, bom, não sai daqui, tu não paga aluguel, tu vai para um lugar, para que tu vai para um lugar para pagar aluguel, sabendo que tu tem a tua própria sala? Só que ali era onde eu tinha vivido até aquele momento. E eu acho que muitas vezes nas nossas empresas, até eu falo na empresa, mas na nossa vida, a gente tem que se desgrudar, digamos assim, de questões que sempre andaram com nós para conseguir chegar num outro passo. E aí foi um ponto bem importante que aconteceu com nós. Aí. Até pela visibilidade, né? Começa a ir para um lugar que as pessoas começam a conhecer mais a Redantex, que não é cliente principalmente. Mas é um ponto, não sei se é chata a palavra de falar, mas pode... da questão ali dos acidentes foram tudo muito próximos, né? 2 anos de diferença, perdeu aí basicamente, cara, onde tu, como tu falou, o pilar e o teu exemplo. Mentalmente, o cara tem que ser muito forte, né, João, para passar por essas experiências ruins, horríveis, e conseguir focar e tirar, eu acredito que talvez tu tenha tirado força disso para dar sequência no sonho do teu pai, que começou pequeno e com certeza onde ele está hoje, ele está feliz em ver onde está a Redantex, né? E talvez era um sonho dele, não sei se ele falava isso contigo ou não, de ter uma empresa desse tamanho, ou talvez era alguma coisa para ele se manter também, mas hoje ele deve estar feliz. Cara, de onde tu tirou essa força para passar por esses 2 perrengues e já focar, né, no trabalho e fazer a empresa até pensar nisso, cara, vou tirar ela daqui, vou para um outro ponto, mesmo que não era talvez a estratégia mais consciente possível no momento, mas foi um passo importante que tu deu, né? Sim. Primeiro eu acho que é bem legal comentar sobre isso e esse momento também, como tu comentou, né, é para muitas vezes inspirar, né, e muitas vezes dar algum exemplo bacana. Então acho que é legal porque as pessoas que também vão estar assistindo, muitas delas vão ser pessoas que são aqui de Guaporé, da região, ou que estão na transição de empresa, ou que estão passando por algumas dificuldades. Então primeiro, eu sempre comento, cara, dificuldade vai ter, todo mundo tem, independente do tamanho, é muito de como cada um enxerga ela. Quando aconteceram as mortes, eu sempre lembro uma coisa que eu sempre comento. Teve um fato que aconteceu e me marcou muito, que quando aconteceu o acidente com meu irmão, né, já tinha acontecido em 2004, 2006 com meu pai. Então foram, imagina, nem 2 anos não deu de diferença pelos meses aí. Quando aconteceu que meu pai ele se acidentou num sábado à noite, e no domingo ele foi pro hospital, e ele ficou um tempo lá em coma, mas ainda vivo. E nesse meio tempo, teve uma mulher que me ligou, que era amiga dele, e falou assim, ela me conhecia desde muito pequeno, né? E ela falou assim, Jonathan, fica tranquilo, né? Reza que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. E isso eu levo pra mim porque é pesado, mas é real, né? E a vida é assim, né? O raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar, o raio pode cair 3 vezes no mesmo lugar. E infelizmente isso é a realidade nossa. Tomara, eu sempre falo, né? Muitas vezes para algumas pessoas não cai o raio ali, né? Dessa forma ou nessa, digamos, dimensão. Mas quando cair, e pode cair, e eu sei que para mim pode cair mais um, pode acontecer. Infelizmente até minha filha acabou quando nasceu ali, logo no início da vida dela, ela acabou indo para o UTI. Deu um susto também. Deu um susto, então é lógico que minha mente já foi para onde? Vai acontecer. E pode acontecer, mas como a gente age com o raio e o que a gente faz depois disso é o que muitas vezes muda. Então, quando aconteceu isso, e claro, como tu falou, foram experiências horríveis, não é nada, ninguém quer perder algum familiar, e muito mais ali, né? E ainda mais na época, meus pais eram separados e eu morava com meu pai. Então não tinha, digamos, tem a mãe ali, que daí daqui a pouco eu suporto, nessa época eu não tinha ali, não estava junto no caso, então eu morava ali com ele. E quando aconteceu isso, o que para mim foi a minha válvula de escape? A Redantex.
aonde eu me foquei, e também eu sempre comento, amigos, né? Então eu sempre falo muito sobre amizade, né, cara? Amizades verdadeiras, amizades genuínas. Com certeza naquela época todos me ajudaram, a comunidade aqui de Guaporé também teve muita, digamos, gratidão a mim, né, e carinho por mim, se colocaram muito no meu lugar, mas com certeza a Redantex foi algo onde eu foquei muito, porque não tinha na época muito também o que fazer. E aí foi algo que eu também pensei assim, bom, aconteceu, o que eu vou fazer? Cara, eu vou focar nisso aqui e eu vou fazer isso aqui dar certo. Então uma coisa que, se for pensar, tem a ver com o que aconteceu aqui na Dev há menos tempo, no caso, foi o que lá atrás, né? Bom, deixa eu fazer o que meu pai, o que meu irmão começaram e deixa eu dar continuidade a isso, porque de certa forma, fazendo isso, eu vou estar com eles também. Então foi algo que eu pensei lá atrás, que hoje eu penso até hoje, inclusive eu gosto muito de ter algumas lembranças, né, deles, de coisas que aconteceram. Sempre falo sobre isso nas lojas que a gente coloca também, nos lugares, porque isso é muito válido e também me faz estar com eles aí, de certa forma aí, não material, né, não na questão material, mas com certeza na questão espiritual, e isso me deu muita força na época e me dá até hoje, né? Maravilha. Isso até, claro, falamos no teu exemplo aqui dos 2 acidentes, né? Mas para negócio, às vezes a pessoa monta um negócio, quebra, monta outro, quebra, desiste. O passado a gente não muda, né? A gente muda como a gente reage. Eu até falo, às vezes, até na questão da comunicação. Tenho 2 meninos lá que eu estou educando e estou dando exemplo. Às vezes eles vêm com tá triste porque alguém falou alguma coisa, ou entre eles mesmo. Isso é o que tu é? Não, então o que a pessoa fala diz respeito ao que a pessoa pensa. Como tu vai reagir a isso diz respeito a ti. Tu pode sofrer por aquilo ou não. E no negócio é a mesma coisa, né? Mudou o governo. Agora eu quebrei. Não, depende como tu olhar. Eu tomei um calote. Claro que vai ser difícil, às vezes tu vai ter que recomeçar, mas tem centenas, milhares de exemplos de gente que quebra e recomeça. Outro dia eu ouvi um número que não tinha conhecimento, que eu acho que eu comentei no outro podcast. O Silvio Santos abriu 153 empresas e 39 deram certo. Pô, então o cara quebrou muito mais do que deu sorte, do que teve sucesso. Mas uma que deu sucesso garantiu todo o aprendizado das outras. Então é muito isso que tu falou, é importante, né? O que eu vou fazer? Agora aconteceu. Fico lamentando e chorando, e não quer dizer que a pessoa não tenha que sentir, sofrer e ter seu luto. Mas essa visão de botar energia no negócio produtivo, acho que é importante não só para os negócios, para a vida também, né, João? Para a vida, né? Até porque a gente sabe que hoje em dia, cara, acontece com todo mundo, acontece muitas situações aí que a gente não espera, não tem controle, mas é bem nessa linha, né? Como a gente vai reagir, o que a gente vai fazer, vai mudar muita coisa. Tenho certeza que aqui também acontece, quem vai escutar também, quem está escutando nós, assim, também sabe que acontecem situações. Se for pegar a minha história aí, eu acredito que é legal, porque não é, assim, uma vez eu não gostava de falar porque parecia que, nossa, né, se achando, não tem nada a ver com se achar, coisa assim. A história aconteceu, né? Sim. Então, fato. Não tem que tirar ali. Então, é legal porque eu penso comigo, né, cara, se acontece isso e dá pra gente continuar sabendo que não se tinha estrutura na época e dá pra conseguir, então, cara, na verdade as coisas podem acontecer, mas realmente vai muito de como a gente vai agir em cima disso. Então, o nosso pensamento, como a gente faz, as nossas atitudes, sim, elas refletem muito o que acontece na nossa empresa, na nossa família e tudo mais, né? Com certeza. Vamos falar um pouco da atualidade da Redantex. Vamos lá. 4 estados, quantos funcionários, quantos colaboradores vocês têm? Hoje nós estamos diretamente com 53 colaboradores. Entre todas as lojas? Entre todas as lojas. Nós temos a questão industrial também, né? Que daí uma parte é produção nossa direta também. E também tem algumas questões que são, né, em contratos fechados que a gente faz com terceiros e tudo mais, né? Mas hoje diretamente aí 53 pessoas aí trabalhando. Aí, bastante gente. É bastante. Uma coisa que a gente vê de fora e que usa até de exemplo, e aqui seguidamente, quando a gente está falando sobre treinamento, sobre coisas, que a gente vê de fora é que as pessoas parecem gostar muito de trabalhar na Redantex. Tem muito essa questão do vestir a camisa e, de uma certa forma, da cultura da empresa, que é um negócio hoje que se fala muito, mas as empresas sentem que é cada vez mais difícil de implementar isso, de fazer a galera
gostar do que está fazendo, gostar de estar ali, não pensando, pô, segunda-feira de novo, tenho que ir lá na Radiantex vender. Não, parece que a galera, pô, ainda bem que é segunda que eu vou lá. Como é que vocês construíram isso? Talvez não vai ter um exemplo, né? Mas ao longo desse caminho, como é que tu acha que tu fez para que as pessoas possam se inspirar? E daqui a pouco o jeito que tu fez não vai servir aqui para Dev, não vai servir ali pro João, não vai servir para... Mas para a pessoa se inspirar e como ela usar na empresa dela. Como é que tu fez para construir isso, pelo menos de fora? Acho que não é mentira, né? Mas de fora a gente tem muito essa imagem da tua empresa. Eu sempre comento, né? Não é só de fora, né? A princípio não é. Não falem com ninguém trabalhando. Não, tô brincando. Mas enfim, acho que é muito legal porque assim, hoje se for pensar em empresa, até esses dias eu fui lá na questão fiz uma palestra aí na Looping e o ponto que eu coloquei foi justamente esse. Hoje trabalhar com expositor, sinceramente, né, quem tá escutando, cara, não é um produto, nossa, que legal, eles trabalham com expositor. Pô, a Dev hoje trabalha com tecnologia, é algo mais atraente, digamos assim, né? Até pro pessoal, pega a idade da galera que vem agora, pô, a empresa faz o quê? Hoje a gente produz expositores. Cara, muita gente nem sabe o que é expositor, nem conhece. A gente tem que ir Guaporé, é mais nesse nicho da joia, então a gente tem esse conhecimento. Mas o produto, para nós, ele é muito pouco perto do que a gente é e do que a gente dá valor. Então, o que hoje a Redantex faz para conseguir chegar num ponto assim onde as pessoas, pô, que legal, trabalha na Redantex, né? Que bacana. Cara, é muito gestão de pessoas e a gente acredita muito. Então, como é que criou isso? Porque eu, Jonathan, acredito muito que gestão de pessoas faz com que a empresa tenha um resultado. Então eu não consigo entender e pensar de outra forma assim, por exemplo, bom, eu quero o resultado. Cara, cultura boa, resultado bom. Cultura ruim, cara, tu até pode ter resultado financeiro bom, mas aí é o que tu falou. A que custo? A que custo? Um estresse elevado, né, depressão daqui a pouco, pessoas não se olham na cara. Cara, não é o estilo que eu quero. Eu prefiro abrir mão muitas vezes de lucro para conseguir ter um ambiente aonde seja bom. Não é que seja, eu sempre brinco, não é Disney, né? Não é que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Tem momentos, sim, que são momentos mais complexos, né? Mais desafiadores e de maior tensão. Mas eu sempre penso, bom, é que nem relacionamento. Pô, vai ter um dia que tu não vai nem querer olhar pra tua esposa, pro teu marido, enfim. Mas, cara, não é por isso que tu não tá amando ele e tu não gosta. Vai ter dias que vão ser assim. Agora, no geral, tem que ser um negócio top. E a gente investe bastante. Então, essa questão, por exemplo, conhecimento, é um pilar muito forte dentro da empresa, que desde a entrevista a gente deixa claro para as pessoas. Aqui nós gostamos de treinar, nós gostamos de evoluir. Eu sei que tu vai me falar aqui na entrevista que tu quer, mas na hora do vamos ver tu tem que querer também, porque senão tu vai ser expelido da companhia ali, da empresa, né? Tu não vai continuar ali. Então, eu acredito que assim, entender quais são nossos valores, principalmente. Por que eu falo valores, né? Hoje se fala bastante em propósito, né? Não é hoje, vai um tempinho se fala. E muitas vezes, pessoal, acho que é bem legal comentar isso. A gente fica naquela busca, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito de empresa? Cara, às vezes tu não vai saber exatamente. E não tem problema tu não saber exatamente. O que eu vejo problema é tu não saber quais são os teus valores e os valores da tua empresa. Aí eu vejo problema. Por quê? Porque daí chega o cara que, pô, vende pra caramba, mas passa a perna no colega de trabalho e tudo pode, tudo dá. Aí chega o cara que daqui a pouco, enfim, não faz nenhum treinamento, tá lá, trabalha só até metade, a outra metade fica no celular e pode também. Então, assim, saber os valores, deixar claro isso, fez muita diferença dentro da empresa. Então, se tu for pensar, a Redantex não é... Hoje, claro, fica mais, né, o pessoal vê mais e tal, mas a Redantex, a gente sempre prezou por isso e isso fez com que se tornasse o que é hoje. Então, eu acho que um dos pontos principais é deixar bem claro, assim, bom, o que a gente espera, quais são os valores da empresa, quais, né, são os princípios da empresa. Cara, isso para nós faz total diferença. Porque sabendo isso, aí entra uma pessoa, se ela bate com os teus valores aí da empresa, cara, se precisar ficar um dia até meia-noite, se o valor se tá dentro dos valores da empresa, cara, aqui a gente é assim mesmo e a gente vai dar o corpo para ser os melhores, os caras de referência em expositores no Brasil, isso é o que a gente quer. Cara, tá tudo certo. Agora, se não bater, não vai dar. Então são pontos onde a gente também
gosta sempre de enfatizar. E aquilo que tu falou, eu acho muito legal, assim, ó. Bom, cada empresa tem um estilo. A cultura, para mim, é o espelho do dono. Então, assim, cara, o estilo Redantex é o estilo Jonathan. Então vai entrar lá, o Jonathan vai ter um dia que tá mais bravo, beleza? Mas vai ter um dia que vai chegar, vai abraçar, vai brincar, vai falar. Então, cara, a cultura é o espelho do dono, cara. E depois disso ela vai ser digamos assim, pulverizando aí, né? Aí sim, tu vai crescendo, vai ter liderança, mas a gente investe bastante em liderança, cultura e gestão de pessoas, né? Aquela questão, né? Escutar pessoas, trocar uma ideia, ser humano, né, meu? Pô, tem 53. Cara, se tu me pedir de todos lá, cara, eu sei de todos, cara. Se tem filho, se não tem, quem que é o nome. Ah, cara, o que acontece na vida, se tem a mãe doente, se não tem. Cara, eu sei que ainda é uma empresa pequena, mas já não é tão simples assim, 5, 6 pessoas. É 50, cara. Então, tem um líder lá. Ele é o líder direto daquela pessoa. Mas, cara, pô, eu converso com todo mundo, eu gosto, né? E relacionamento, eu gosto disso. Então, isso também faz com que as pessoas se sintam mais pertencentes e tudo mais. Então, cara, para mim, dica aí, pessoal, se for pensar hoje... Tá, eu quero que minha empresa cresça. Primeiro, cara, precisa de pessoas. Independente de tecnologia, eu não vai precisar muito de pessoas boas. Eu quero pessoas boas, investe em pessoas. Hoje, nós temos na nossa região um problema que ele é muito voltado à questão de mão de obra. Né? Se a gente for conversar, eu acho que é no Brasil inteiro, né? Mão de obra, isso. Aí tem aquela questão, pô, mas o cara por R$100 ele vai lá no outro. Não é por R$100. Não é por R$100, né? Não é. É porque, cara, pode ser os R$100, se para ele faz diferença R$100, é porque ali dentro não tá fazendo bem pro cara, não tá se sentindo ali pertencente do negócio, talvez ninguém converse com o cara. Então, isso tudo faz a diferença. O nosso hoje, a nossa base aí de valor não é uma base assim, meu Deus, sabe? Nossa, é totalmente fora, é por isso que as pessoas gostam de estar ali. Claro, a gente consegue, tenta sempre remunerar bem isso, a gente tenta sempre o máximo que a gente consegue. Mas a gente sabe que não é só isso. Que tem muito além disso e muito é por essa questão de cultura, relacionamento e tudo mais. Até tu falou uma questão que eu acho legal também comentar. Hoje em dia, existe muito professor de tudo, né? Então, cara, vai no Instagram... Você vai matar todo mundo milionário. Isso, sabe ensinar. Então, cara, eu acho que é bem importante assim, entender. E isso, para mim, fez sentido não faz muito tempo, por isso que eu acho que é legal comentar. Como a gente quer buscar coisas novas, quer inovar e tudo mais, cara, cada pouco existe alguma situação e alguma coisa nova acontecendo. E uma coisa que é importante é entender assim, bom, qual é o meu negócio, aonde eu me identifico mais. Porque senão é justamente isso que acontece. Eu fui agora semana passada, não, sábado agora, fui num evento. Nesse evento tinham palestrantes. E nesse mesmo evento tinham palestrantes que falavam coisas diferentes. Tá, mas aí, tá certo, um tá errado, cara. Aonde tu se identifica mais, aonde o teu, né, bom, aqui pra mim eu acho que eu me identifico mais. Então a questão, por exemplo, de cultura, acredito que é muito legal, depois eu até posso falar algumas, digamos assim, alguns rituais, digamos, que a gente faz lá dentro da Redantex, que podem, assim, ser legal, assim, para vocês terem de referência. Mas eu sempre comento, né, não precisa começar do zero, tu pode pegar referências, mas pega referências de empresas que tu se identifica, sim, ou de pessoas que tu se identifica que aquilo faz sentido pro teu negócio. Então acho que é bem nessa linha aí. Eu tento pegar um cara que é muito fora do meu core que, cara, vai me trazer um negócio que funciona para ele, mas não pro meu negócio. Isso. Né? E outra, né, hoje em dia, uma vez assim, uma coisa que eu até ouvi esses dias, achei bem interessante. Uma vez, cara, se comparava com a grama do vizinho. Grama do vizinho, mais bonita e tal. Cara, hoje, daqui a pouco, eu tô olhando no Instagram e comparo lá com Elon Musk. Não existe como comparar, né? Só que às vezes a nossa cabeça nos leva a isso. Então, tu tá por causa da falsa proximidade que a gente tem, né? É isso aí. Então, tu acaba se comparando com coisas que não tem. Ou até, nossa, deu certo para uma empresa. Lá, cara, os caras já estão já numa outra fase da empresa. Se para ele deu certo, beleza, mas não é o teu momento agora. Então, eu já sofri muito com isso, de comprar muitas vezes, né, tecnologias que não usava nem metade, gastava grana e na verdade não era promover o momento da empresa, né? Então eu acho que isso é bem bacana comentar. O negócio que comentou, legal, que eu acho que começa por aí, né? Quando tu na entrevista de emprego já tenta pegar alguém que case com seus valores, porque a parte técnica do negócio vai ensinar, né? Mas a questão é essa de casar os valores, eu acho que é o mais importante, acertar na contratação, né? Ou pelo menos tentar errar o mínimo possível na contratação.
Em relação a isso, tem muito rodízio lá de gente que entra e não se encaixa, que tipo, achei que era e não deu certo. Sim, tem bem pouco rodízio, na verdade a gente tem hoje, gira em torno de 5%, coisa nesse sentido, é bem pouquinha coisa, porém a gente vai, inevitável que a gente vai errar de vez em quando, né, isso não tem como. Não tem a bola de cristal, né? Isso, agora sim, ó, eu acho muito legal uma coisa que uma vez eu até tinha dúvida, né, eu vinha na entrevista e nós falávamos sobre o quê? Sobre só as coisas boas, digamos, isso aqui é assim, aqui, ó, isso aqui é legal, ó, demonstrava, ó, que legal a sala e tudo mais. Cara, a galera se empolgava e ficava, nossa, imagina, 100%, né? Vinha lá fazer entrevista, tu matava a charada ali, né? Só que o que acontecia, cara, tu não falava sobre o que acontece de ruim na empresa, né? Hoje tu fala? Hoje já fala tudo. Importante. Hoje, assim, a gente fala exatamente assim, ó, tudo e quase a gente pende a falar mais, porque dá ruim ali, digamos, da merda mesmo, assim, do que coisa boa, entendeu? Então, assim, cara, se dá merda no negócio, fala, comenta. E outra, uma coisa importante também, cara, a empresa tem os princípios dela, um deles, cara, é trabalhar, se precisar, até a meia-noite nós vamos trabalhar, mas não gosto, cara, beleza, tudo certo, tem empresa que é assim, tu vai pra outra. Agora, a nossa é assim, porque senão fica muito aquele negócio, uma assim, outra assim. Então, uma coisa que eu noto muito hoje, cara, pessoas diferentes, eu acho muito legal ter, cara, muito bacana. Agora, princípios e valores tem que ser igual, porque senão não bate, né? Chega um ponto que não bate. Então, se os princípios da empresa, eles são, sei lá, clareza, enfim, honestidade, e conhecimento, são parte dos pilares de princípio, diz aí pra pessoa, comenta com ela, fala como é que funciona. E eu particularmente, eu já falo assim, ó, não me responde hoje, porque a resposta a gente sabe, né? Dificilmente alguém vai chegar lá e falar assim, eu não gosto de estudar, não gosto de treinar, né? A pessoa fala, não, eu quero aprender, nossa, é melhor o que eu queria e tudo mais, mas reflete em casa, vê se é o que tu quer, porque, de fato, se não quiser, tu vai perder tempo, a empresa perde tempo, talvez tenha uma outra empresa que tenha uma oportunidade para ti. Tá tudo bem, né? Tá tudo certo, não é errado, não é certo ou errado, é o estilo de cada lugar. Mas hoje a gente deixa bem claro aí na própria entrevista, já tem acesso à cultura aí como é que acontece. E para nós não perder esse fio da meada, dá um exemplo de alguns rituais que vocês fazem quando tu participa da entrevista, passa sendo por ti ou não, só depois de ter contratado? Na entrevista tu fala para as pessoas também? Toda entrevista ela passa, então existe lá um processo de entrevista, então normalmente o RH faz a primeira ali, ele vai ver se aquela pessoa é condizente à vaga ali, após isso tem com o líder, ou muitas vezes o RH e o líder já fazem. Passando dali, já é comigo. Aí já faço. Hoje eu consigo fazer todas, né? Então, talvez uma, duas, talvez não tenha feito, mas assim, normalmente a maioria passa. Por que eu acho importante, né? Queira ou não, é o meu olhar ali nesse momento, também podendo ajudar o RH, ajudar o líder a entender se aquilo lá bate ou não bate, porque é um outro ponto de vista, né? Então é bem importante. E o meu jeito de colocar é diferente um pouquinho do RH, é diferente um pouquinho do líder, então com certeza isso também me faz sentir algumas coisas ali que são importantes, né? E alguns rituais, por exemplo, que me pediam, né? A questão do onboarding, então quando entra a pessoa, ela tem todo acesso à cultura da empresa, as questões de alinhamento, né, semanal. Por exemplo, toda semana a gente faz uma reunião semanal, isso já é uma prática que está se fazendo mais nas empresas, eu acho super válido, ainda mais empresas, por exemplo, que tu tem mais colaboradores, tu consegue também comunicar na semana, né? O que vai acontecer? Quais foram os problemas que aconteceram na última semana? O que nós vamos focar agora para a próxima? Então tu já deixa alinhado isso. Uma coisa que eu acho bem legal, pessoal, que eu comento muito é o one-on-one, que é uma reunião líder e liderado. Eu faço semanalmente com os meus, mas daqui a pouco, dependendo, pode ser quinzenalmente, aonde tu vai entender assim, como é que tá a semana no teu liderado? Como é que está a questão, muitas vezes resultados que tu espera, como é que eles estão, os projetos, a questão de equipe dele, liderança. Então pode ser, os assuntos não precisam ser os mesmos, mas são assuntos que tu vai trocar uma ideia com a pessoa ali, uma meia horinha na semana, onde tu consegue alinhar alguns pontos e também criar um relacionamento maior. Então tem esse one-on-one, a reunião semanal, o influencer da semana, que é uma coisa bem legal que a gente faz também, que é um momento onde a pessoa que está ali, ela tem que influenciar outras pessoas
a algo positivo. Seja ele um gesto de carinho, seja ele um vídeo, uma aula que ela vai fazer. Então tem vários, né? Sei lá, o pessoal leva uma pipoqueira para dentro da empresa. Isso é legal porque vai fazendo com que a cultura se dissemine e não fique somente no RH, por exemplo. Então a pessoa que ela é influencer e vai girando o ano inteiro e todo mundo tem que ser, ela tem um dever, digamos assim, que é fora do dia a dia dela. E isso faz com que ela também tire a bunda da cadeira, pense em coisas diferentes. E isso faz também com que ela também entenda assim, pô, olha só, o RH fez tal evento lá, pô, tu veio pra mim pegar uma pipoqueira, a gente tive que mexer um monte de coisa. Imagina quando eles fazem um evento e tal. Então tu consegue se colocar num outro lugar, é bem bacana porque essas trocas aí também vão fazendo a cultura, né, e se digamos assim, não morrendo, digamos, né, sempre se autoalimentando aí. E vai dando valor pro serviço do outro, como tu falou, olha a dificuldade que foi para eu trazer pipoqueira. Imagina para montar lá, vocês fazem a confraternização de vocês anual, que é convenção, né? Convenção, agora, né? Que tu traz todo mundo do país inteiro, teus colaboradores, o negócio que, pô, não é fácil, né? Não é de hoje para amanhã, né? Isso é legal, porque assim, ó, vou dar um exemplo, assim, cara, muita gente me pergunta, nossa, né, como é que é, né? Cara, todo mundo vem de todos os lugares e não tem R$1 não custa nada para ninguém. E é passagem, cara, de avião. Então tem gente, por exemplo, pô, viajou de avião, nunca viajou na vida, vai viajar de avião. Nossa. Cara, é uma experiência, cara. Mas semana que vem, um mês aí que vem, o cara vai embora. Cara, já aconteceu. Mas, meu, é aquele negócio, né? Ou tu investe e tu tenha pessoas boas ali dentro, ou tu continua com um bando de mais ou menos ali, e daí tu vai ter resultado meia boca. Né? São questões que são do pensamento de cada um. Cara, eu sempre falo, uma convenção é um dinheiro que, cara, eu poderia, pensando como dono da empresa, pego, boto no bolso e deu, né? E tudo certo. Agora, cara, sabe o que as pessoas mais ficam esperando no ano? E muitas vezes, tô louco e tal, isso assim, no ano inteiro? A convenção. E pessoas que saíram da empresa já falaram, cara, e me encontro e tal, nunca mais esqueço daquela viagem. Cara, isso aí não tem preço. É isso aí. E eu sinto isso, eu gosto disso. Então é uma coisa que a gente faz porque a gente acredita e a gente gosta. E o valor ali, que é o valor que a gente investe nisso aí, cara, ele retorna, cara. Cara, imagina toda a galera junto, sabe, trocando ideia, falando, conversando. Óbvio, né? Nós aproveitamos esse momento para quê? Cara, comunicar como é que foi o nosso ano. Isso é bacana, eu sempre falo, não importa se tua empresa tem 3 funcionários, tem 1, tem 10, cara, quer fazer um churrasco no fim do ano, show, mas essa comunicação é muito legal. Como foi o ano, o que deu certo, o que não deu, e o que a gente espera para o próximo ano. Então ali, cara, a gente já deixa tudo alinhado, aproveita para confraternizar, fazer conseguir experiências diferentes, e isso tudo vai gerando que, cara, união, e a galera vai todo mundo junto. Então, vários rituais aí, né? E a própria questão muito falado hoje também, a experiência do cliente. O teu primeiro cliente é o teu colaborador, né? Se tu não vender para ele não vai vender qualquer coisa que tu venda, seja serviço ou produto, para algum cliente. Então, esse é muito legal. E outra questão que tu comentou também, um clichê, né? Questão, mas vou investir no cara, pagar passagem de avião lá de Goiânia, semana que vem ele vai embora. Ou um treinamento, às vezes as pessoas não vou botar um treinamento. Quanto mais caro é ter um cara que não sabe fazer as coisas na tua empresa? É isso aí. É muito mais caro tá lá um cara que não sabe o que tá fazendo, te dando prejuízo ou não te dando lucro, do que tu investir num cara que daqui a pouco ele sai e faz parte do negócio, né? É isso aí. Pelo menos tu deixou um legado nele, ele levou um conhecimento que tu pode proporcionar. E eu sempre penso isso aí, né? Então é um risco, sempre vai ser, né? Mas muito mais arriscado ter pessoas que não estão evoluindo no negócio, porque, cara, não tem como ser o contrário. Pessoa cresce, o negócio cresce. Então, o negócio cresce, a pessoa cresce. Cara, curto prazo pode até ser, mas médio e longo prazo não tem como, né? Então, investir nisso faz com que as coisas andem, né? Então, com certeza, né, essa questão de, vai viajar, cara, são experiências, é coisa legal, a gente só vê por nós, por exemplo, quanto a gente não aprende quando a gente sai do nosso ambiente, da nossa rotina. E para o colaborador é a mesma coisa. E com certeza, né, se eu não vender para ele essa ideia e não mostrar, e de fato não acontecer, não tem como, né? Aí não tem como falar assim, cara, tu tem que transformar uma experiência legal para o cliente, atende bem e tudo mais. Aí chega na hora, cara, o cara não né? Não é atendido dentro de casa. A contrapartida, tratar mal o cara, ou, né, sabe, não conversa e tudo mais, então não bate, né?
Então é uma coisa que... Maravilha. Vamos olhar o tempo aqui, porque senão o nosso cameraman ele nos xinga depois, quando a gente passa do tempo. Vamos falar um pouquinho do mercado em si, não só do dispositor, mas como tu lida com bastante gente e bastante ouvintes nossos e clientes da DevMaster também, são clientes incomuns, inclusive, do mercado de semijoias. Como tu tá vendo o mercado, como tu tá vendo a própria Redontex esse ano, como é que foi? Não precisa, obviamente, abrir números para nós, mas está dentro do que a gente esperava. Como é que está o planejamento de vocês para 2025? Então vamos lá, né? O mercado em si, eu acredito que nesse momento é aquele momento que está um pouco mais vulnerável, assim, né? A gente vê que não está uma questão assim, nossa, tudo andando de vento em popa, mas eu acho que muito, né, Elielson, que tu comentou antes, como eu penso, né? Como é que está dentro de casa, nas coisas que eu posso influenciar. Então, para mim, hoje, né, esse ano aqui, ele foi um ano bom, foi um ano de crescimento. Ele foi, na maioria das unidades, além do esperado, assim, de crescimento. No geral, foi bom também. E algumas unidades não foram tão boas quanto a gente esperava. Mas por quê? Cara, não é por causa do mercado. Porque se fosse só por causa do mercado, todas as unidades teriam indo bem, né? Então, o que acontece? Foi muito por conta da gestão ali, coisas internas que a gente não olhou, que poderia ter visto. Então, o mercado em si, pelo que eu percebo agora, ele é um mercado que sim, tem que dar uma cuidada, né? A gente não vai hoje ser louco de também, né, acelerar tudo que dá, mas ao mesmo tempo também, pro ano que vem, é algo que a gente quer sim investir em novas frentes, aí, novos canais também, tecnologia também, ela vem vindo muito forte. E uma coisa que eu comento bastante assim, é entender, cara, o mercado está mudando muito rápido, muitas ferramentas, a própria Dev, né? Pô, já está criando aquela ferramenta lá como se fosse um CRM, então vai auxiliar muito. O que eu comento pro pessoal? Cara, a gente vai ter que atualizar, se adaptar e conseguir dar esses passos aí. Hoje, como é que eu vejo a Redontex? No nível que a gente está hoje, nós estamos preparados, beleza. Para onde a gente quer chegar, nós vamos ter que dar alguns passos aí. Para isso é que investir em pessoas, né, treinamento, tecnologia. Algumas pessoas nós vamos ter que chamar de fora para dentro para conseguir também nos atender da forma que a gente quer, até porque assim, para os próximos passos nós vamos precisar ter pessoas com conhecimento que hoje a gente não tem e vai demorar muito tempo para a gente ter. Então a ideia é o que, cara? Essas pessoas a gente não vai ter como treinar dentro de casa. Nós vamos buscar e tudo certo, né? Eu acho que sim, pode ter um meio termo, digamos assim, só treinar em casa? Não. Muitas vezes vai buscar um cara mais rápido e mais barato trazer esse cara que tem conhecimento pronto. Isso aí, né? Mas uma questão que eu vejo realmente do mercado é isso, sabe? É um mercado que hoje ele tá mais estagnado, pelo menos no nosso ramo, mas tem muita oportunidade boa nesse meio. O que eu vejo assim, cara, quem ficar mais nessa linha, tá mais ou menos, cara, vai ficar nessa fase aí. Agora, pegando essas oportunidades que tem no mercado e conseguindo agir em cima disso, cara, com certeza tem. Uma questão que a gente comenta sempre, né? Eu pego 2 exemplos que eu pego, né? A questão da Pecim, que criou o Trento, que alavancou a marca, né? Fez a Pecim mudar de nível, e a questão da Carmed, que é um case muito forte, que é da CIMED, de remédios, né? Que eles fizeram o quê? Cara, criaram produtos ali que alavancaram as marcas deles. O que aconteceu? Olha na Redontex ano passado, que legal. Nós criamos um produto, olha que interessante isso, que serve como exemplo para o ouvinte ali também pegar como ideia. Nós criamos um produto que a gente trabalha com expositores. E o que a gente fez? O que era a necessidade do nosso consumidor? Criar mais espaços para ele poder vender a marca dele. E aí nós criamos o Store in Store, que é o quê? Uma vitrine móvel que tu pode pegar os teus produtos e fazer uma feira, ou dentro da tua própria loja ter um ponto de venda a mais, ou muitas vezes também tu pegar a tua marca e colocar num salão de beleza. Então o que a gente fez? Criamos um produto que não existia, na verdade dentro do nosso segmento ele não existia, claro, pegando ideias e muitas vezes de grandes marcas e tudo mais, e colocando no nosso segmento. E isso fez o quê? Alavancou o quê? Nossa receita. E coisas que não tirou de outro lado. Porque muitas vezes eu lanço uma xícara que é parecida com essa, eu vendi, matei essa. Aí não, ela só criei receita e não tirei de outro lugar. Então o que eu penso assim, sempre pensar o quê? Bom, qual a necessidade, o que o cliente está querendo aí, né, ano que vem, por exemplo? O que ele está te pedindo? Presta atenção nisso, é importante, porque no meu ponto de vista, a empresa está feita de venda. Sem venda, esquece, né? Para mim,
é legal, tá tudo organizado, que bonita a sala, mas cara, se não vender, não tem como manter, né? A gente sabe. Então o que acontece? Qual que é a ideia do cliente? O que ele tá te falando, né? O que ele necessita? O que tu vai fazer para o mercado, né, diferente para ele querer comprar? Isso eu acredito que, cara, para mim é uma das melhores partes de empreender, sabe? É tentar descobrir, porque não tem a resposta, né? Cara, como é que eu posso inventar alguma coisa, bolar alguma coisa? Porque, sinceramente, como eu falei antes, expositores, quem trabalha com joia ou no segmento sabe que 7, 8 anos atrás, expositor, mostruário, não era um produto que tinha, meu Deus, nossa, olha aqui, expositor. Cara, conforme a gente foi também, não só nós, outras empresas também foram crescendo e tudo mais, a gente foi criando isso. Uma vez não existia lançamento de expositor. Aquelas caixinhas igualzinhas de maçãzinha, veludinho e tal. Isso, aquelas pastinhas lá, né? E tudo certo, igual né? Pra todo mundo. Dava certo, tudo bem. O que a gente foi fazendo? Criando necessidades e mostrando que através disso a pessoa consegue vender mais e todo mundo ganha e tá tudo certo. Então isso que eu penso assim, bom, pro mercado, pro ano que vem, o que a gente espera? Bom, a nossa ideia é talvez, né, ter mais alguns canais de venda, mas isso não está 100% certo por conta de várias questões fiscais, tributárias também que envolvem os negócios, é importante a gente também dar uma olhada, mas com certeza alguns produtos que eles vão inovar aí no mercado e muitas vezes não só no mercado da joia em si, né? Tem outros mercados aí que a gente está vendo que tem grandes oportunidades e que a gente pode também estar agregando, né? Com certeza, às vezes as pessoas ficam esperando a oportunidade de cair do céu, mas não cai, tu tem que criar, na maioria das vezes, né? Grande maioria, é isso aí. É pensar, olhar pelo foco do cliente, o que o cliente está querendo, o que ele está pensando. Ajudar o cliente, não é vender para o cliente, é vender com o cliente, fazer com que ele ganhe dinheiro com o teu produto. Uhum. Vai, dessa forma, fazer o cara ser mais fiel a ti, inclusive. Mas, e eu vejo que isso é muito uma falha de muito empresário. Que às vezes tá reclamando, mas tu vê que tá ruim e tal. Cara, tu olhou o que tu pode fazer? Ou o cara diz, preciso arrumar cliente novo. Quantos clientes tu tem na tua base? Tu deu um bom dia para eles? Tu viu se os teus clientes estão precisando de alguma coisa? Que às vezes é muito isso, né? Empresa que quer gastar só em trazer cliente novo e tem uma base gigante de clientes e às vezes não trabalha esse próprio cara. E tá aí daqui a pouco o faturamento que ele precisa para dar uma virada de chave. É isso aí. Como é que desperta isso no cara, né? Isso que é a parte difícil, né? Mas eu acho que hoje cada vez mais as pessoas estão entendendo, por isso que eu falo muitas vezes das trocas, né? Eu vejo por mim, cara, eu me vejo mais um tempinho na frente da Redantex, logo tem que trocar. Por quê? Cara, não é que logo que eu falo, não é ano que vem, mas cara, as coisas vão mudando. E eu tenho meu jeito de pensar, meu jeito de ser que deu certo por muito tempo. Se eu continuar aí a achar que, cara, provavelmente eu também vou ficar ali, como acontece com muitas pessoas, só que, cara, é aquilo, né? Mas deu certo até agora e tudo mais, então vai mudando um pouquinho o estilo, não é simples, não é fácil, demora, mas eu acho que é uma grande oportunidade para te manter a tua empresa e manter ela sustentável, né? Mas essa questão eu acho que é bem importante, muitas vezes a gente fica focado na nossa rotina do dia a dia, queira ou não, todo mundo, né, a mil, todo mundo com muita coisa para fazer e esquece, né? Vamos supor, vou dar um exemplo. Chega a Redantex, liga aqui na Dev e comenta, precisaria de tal coisa. Muitas vezes está aí um negócio que tu pode criar e que toda empresa está precisando, só que daqui a pouco tu não se deu conta, só resolveu para a Redantex. E foi. Acontece muito na Redantex. O cliente liga e fala, eu queria um expositor assim, assado. Cara, tá aí um negócio pro mercado top que tu vai lançar. E às vezes tu pega e tu faz um pro cara e segue e fica lá bolando, meu Deus, o que eu posso inventar, qual que é a ideia? E tava ali. O cliente já te deu a resposta. Isso aí. Mas aqui na Dev acontece bastante também. Mas isso é com todo mundo. Eu acredito que é isso, porque a gente tá muito focado no quê? No operacional. E é muito natural, ainda mais em empresas que vêm como a nossa, isso é legal comentar. Tu começa com uma empresa onde pau pra toda a obra, né, cara? Tu tem que fazer tudo. E aí, ao longo que vai crescendo, começa a ir pro mais tático. Então, tu começa a conseguir ver assim, bom, o que eu posso fazer? Que jogada que eu posso, né, fazer para conseguir dar certo? E depois é o estratégico. Só que, como tu tá muito impregnado aquele operacional, e eu falo por mim isso, cara, muitas vezes eu não olho para o estratégico, porque eu fico lá olhando se o cara, o estoque tá contando certinho, não sei o quê, e achando a agulha, digamos, ali num palheiro e tudo mais, e isso acaba tirando o meu foco do estratégico. Mas
E essa virada, ela não é fácil, ela é difícil, porque parece simples, né? Todo mundo quer ir pro estratégico, mas daí chega na hora que tu tem um tempo e tu deveria ir, tu tá tão acostumado com mão na massa, que quando tu fica no estratégico parece que tu não tá fazendo nada. Aí, vou dar um exemplo, tá? Tipo assim, cara, vim aqui fazer o podcast. Na minha cabeça, a primeira coisa que vem é o quê? Perdeu uma hora do... Putz, cara, tem um monte de coisinha pra fazer. Qual coisinha? Operacional. Operacional. Só que aqui, tu vai me dar uma dica daqui a pouco, que eu vou me ligar e vou falar assim, cara, ou até eu mesmo vou falar alguma coisa e vou falar, opa, porque eu não pratiquei isso, né? Então ali eu já consegui bolar algo. Só que é difícil, né? Ler o livro. Ler um livro, sabe? Tem um monte de coisinha pra fazer, só fica onde? No operacional. E é ali que muitas vezes tu consegue também dar uma guinada, digamos assim, mas não é simples, não é fácil. Quem tá no operacional não olha pro gerencial, não adianta. Tu tem uma rotina? O Jonathan, CEO e pai, e eu esqueci de falar de palestrante, né? Calma, é hétero. Tu tem uma rotina assim de estudo, de... Como é que o Jonathan é no dia a dia? Sim, vamos lá. Eu gosto de ter rotina, para mim, rotina é bem bom, eu considero bem válido. Não é uma coisa que é simples, porque é muito de disciplina, mas normalmente, né, assim, eu dedico, por exemplo, às questões esporte, adoro esporte, então, cara, no mínimo 3 ou 4 vezes por semana eu tenho que praticar alguma coisa, seja academia, corrida, musculação, pádel, que eu gosto de jogar, enfim, gosto, tenho meus horários já definidos e tudo mais, então eu acordo de manhã, por exemplo, né, uma coisa que eu gosto de fazer é brincar com a minha filha de manhã e tudo mais, chego bem cedo no trabalho, normalmente é cedinho que eu chego. Eu sempre costumo deixar assim a minha agenda com as prioridades que são mais importantes e estratégicas ali no início, que elas começam assim mais punk. Então eu sempre tento deixar antes ali, porque daí já... Tá com a energia lá em cima já. Isso, mata a charada ali, né? Nem sempre dá, porque nem sempre depende de mim, né? Mas normalmente eu sempre deixo assim, né? E o que eu também não abro mão é a questão de família, né? Então, sei lá, fim do dia, por exemplo, é uma coisa que eu, né, sei, vou lá buscar minha filha, brincar, coisa nesse sentido, acho que é muito legal, muito bom. E sim, as rotinas do dia a dia no trabalho, elas são muito baseadas ao que eu falei antes dos rituais. Então, por exemplo, reuniões com lideranças, a questão que eu tenho ali de, por exemplo, questões estratégicas que envolvem a empresa no todo. Então, toda semana eu já me organizo para deixar a rotina. E claro que tem momentos, por exemplo, assim, a questão hoje do podcast, não é uma coisa que eu fico, bom, tal dia eu vou fazer. Não, cara, tem momentos do dia a dia que a gente sabe vai encaixar as coisas que vão aparecendo. Que vai encaixar. Eu acho que o principal é pensar assim, bom, nessa semana aqui, né, o que eu não posso deixar de fazer? As rotinas que são rituais, cara, aqueles lá, cara, manter, e o restante, muitas coisas a gente vai também encaixando e tudo mais, né? E tem coisa que vai virando um hábito, né? É um negócio difícil de fazer, mas começa, ele vira um negócio inconsciente, tu vai pra academia todos os dias, tu corre todos os dias, isso aí. E aí já não é mais um negócio, pra você arrumar tempo. Não, isso já tá no meu tempo, na gestão do tempo, né? É isso aí. Então o cara gosta de ler? Gosto bastante de ler. O que tu tá lendo? O que tu leu por último? Não, agora eu tô lendo um livro bem legal que tem a ver com gestão de pessoas também, que é Equipes Brilhantes o nome. É um livro bem bacana, que ele fala muito sobre pessoas, relacionamentos. Uma coisa que ele fala também das lideranças é mostrar a tua vulnerabilidade também, porque muitas vezes o líder, né, o dono da empresa, ele tem aquela questão, não posso, né, falar que eu tenho medo, ou, né, que eu tenho também um defeito, né, ou que eu erro, e isso acaba, né, fazendo com que as outras pessoas também, né, entendam de uma forma diferente, né? Então, quanto mais a gente conseguir mostrar, realmente é bacana. Esse livro é bem legal, Equipes Brilhantes, é um bacana. Tem um outro livro que eu vou ler que ele é sobre criação, daí, de filho, né, que é o próximo aí que eu peguei aí, que ele se chama Pais Feridos e Filhos Sobreviventes, bem legal, um livro que pelo menos eu li a prévia dele, achei bem legal, que é sobre as nossas, enfim, o que a gente já viveu, as nossas cicatrizes, digamos assim, e para cuidar, para também não estar passando tudo para os nossos filhos. E isso também tem a ver com a empresa, né? Porque queira ou não, né, é muito do que a gente já passou, das nossas experiências, faz com que eu repasse isso para os nossos liderados, para as pessoas que estão com nós, né? Mas eu gosto de ler. Maravilha. Uma coisa que você estava falando antes do empresário que está muito, às vezes, no operacional, tem gente, daí uma pergunta se tu tem isso também, muito problema em delegar, né? Em achar que só ele consegue fazer a coisa, que só ele tem que estar à frente da coisa. Às vezes
uma tarefa que alguém poderia fazer, a pessoa não quer passar para alguém fazer. Tem muito empresário que é assim também, né? Quer ter tudo sobre a sua mão, tem que estar passando, fazendo tudo. Às vezes ele está perdendo um tempo em escrever um papel que qualquer pessoa poderia fazer e perde um tempo no gerencial também, né? É aquilo que eu comento, né? Por muito tempo foi assim. Tu tinha esse problema? Tinha e ainda tenho, né? Muitas vezes a gente tem também, a gente nem se dá conta. Sabe que uma vez eu comentava, né? Nossa, é que eu delego tudo e tal, né? E quando eu fui ver, eu vi assim, peraí, né? Tá, mas como é que eu não tenho tempo para isso, não sei o quê? Daí tu vai se autoavaliar e tu vai, opa, peraí, né? Muita coisa eu centralizo também. Só que o que acontece, né? São questões de mudanças. E essas mudanças eu não vejo que elas são feitas do dia para a noite. Então isso, primeiro, cara, é se olhar e entender, que eu acredito que é bem importante. Entender que, cara, não tem como, né, daqui a pouco não é que tu não vai crescer, dá para crescer sendo centralizador? Dá, mas tu não tem vida. Né? Tem aquele negócio que tu já deve conhecer pessoas, eu conheço pessoas também, que elas não conseguem daqui a pouco sim buscar um filho, não conseguem daqui a pouco viajar, não vão conseguir fazer, porque, cara, tudo depende delas. É algo que é uma questão que eu digo assim, ela é muito pesada, na verdade, porque senão não tem como, né? Porque, na verdade, tu quer ter um negócio que quer crescer, muitas vezes para ter tempo de fazer outras coisas e tudo mais. Só que essa questão, acho que ela é bem importante, assim, entender o porquê. Porque, por exemplo, por que eu ainda centralizo muitas coisas? O meu medo, ele é muito baseado no que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo, do nada a casa caiu. E aí, dentro da minha cabeça, do nada a casa caiu, eu tô falando dos acidentes lá que aconteceu lá atrás, né? E dentro da minha cabeça, o que acontece? Cara, se eu largar de mão, cai a casa. Então eu não posso largar de mão, mas isso lá dentro, né? Coisa. Não tô falando do que eu penso, né? O que eu penso é a teoria que é linda no livro. Ela é o quê? Cara, vamos lá. Só que tem isso aí lá dentro. Então o que eu tenho que trabalhar? Sabendo disso, pô, calma, a casa não vai cair, vamos lá, aos pouquinhos tu vai fazendo, tu vai deixando. Tanto é que hoje também tem essas lojas, tem unidades, justamente porque, né, eu consigo fazer isso, consigo confiar, claro, eu acho que sempre tem que verificar, controlar, mas a confiança, ela tem que existir. Até porque senão é aquilo, né, cara, não tem como viver, no meu ponto de vista, bem quando tu centraliza tudo, né? Então é uma coisa que, como eu falo, né, é uma luta que eu tenho também, mas eu vejo que é um passinho por vez. E aí que vai a questão de quem hoje está tempo também na gestão, né? Porque tem aquela questão, se eu faço vai ser melhor, né? Cara, muitas vezes não. Vai ser do teu jeito, mas quer dizer que seja melhor, né? Isso aí. E é importante tu confiar no outro, deixar o outro errar também, fazer isso acontecer. Não é fácil, mas eu acho que é legal e faz com que nós consigamos, assim, ter mais liberdade, conseguir ficar mais tranquilo e muitas vezes mais leve, né? Porque senão vai chegar um limite ali, cara, que tu vai estar totalmente sobrecarregado e as pessoas também não vão crescer, né? E aí vai ficando e aquilo não dá passos, né? Mas, de novo, né? Eu acredito que são passinhos por vez aí que as coisas vão acontecendo. E também uma coisa para comentar com vocês que eu acho legal, pelo menos eu falo para os meus líderes isso, né? Para os meus liderados isso. Cara, se vocês vão escutar isso aqui e vocês vão pensar, olha ali, ó, fulano, né, meu líder e assim, né? É legal vocês falarem também, conversarem com as pessoas. Claro, se elas dão liberdade e tudo mais, mas comentem. Eu sempre falo pro meu liderado, cara, fala os meus erros também, me mostra. Por mais que não seja fácil, eu sei que é difícil muitas vezes, mas precisa, porque muitas vezes é nesses chacoalhões da vida que tu vai me dar que eu vou crescer e que eu vou me olhar. Porque senão, cara, sem essa questão, sem franqueza, sem essa questão do dia a dia de eu falar o que realmente é, que eu tô pensando, fica naquele negócio, a pessoa muitas vezes não sabe, eu tô frustrado, a pessoa tá achando que tá tudo bem, e aí não anda e ninguém cresce, né? Então acho que é bem importante. Show de bola, meu amigo Breda. Ótimo papo, dá pra nós ficar aqui batendo papo mais. Nós vamos fazer um segundo ano que vem? Bora lá. Falar um pouco mais. Maravilha. Uma dica que eu quero que tu dê assim pro pessoal que tá não na fase inicial do negócio, que tá naquela fase, mais ou menos quando tu mudou o teu negócio, assim, ó, quando o cara tá naquilo ali sabendo, e agora? Eu dou um passo a mais, eu vou pra trás. Se teve algum momento na tua vida que tu chegou ali, que tu tava nessa mudança e tava decidido, não tô, uma dica que tu pode dar pra alguém, assim, pra ter um insight e também se tem planos de expansão aí da Redantex para o ano que vem. Bora então, pessoal.
A dica, cara, que eu vou comentar aí com vocês e sobre isso que tu me pediu, né? Que são as questões de incerteza. Eu acho que certeza, quando a gente vai dar um passo ali, ela não vai ter, tu sempre vai ter dúvida, né, sobre o que tu vai querer. Mas uma coisa que eu uso é muito baseado no porquê da Redantex. Por que a Redantex existe, né? E eu acho que sempre é legal pensar assim, bom, eu tenho uma empresa, ou trabalho, sou líder de uma empresa. Por que essa empresa existe e por que eu estou sendo líder dessa empresa? Qual que é o meu papel? Qual o papel dessa empresa? Então, quando eu tenho isso muito mais claro para mim, fica mais fácil de eu tomar decisões. Então, a parte quando eu pensei lá do porão para dar esse passo aí, foi realmente, cara, naquela época nós trabalhávamos com embalagem, né? E eu pensei assim, cara, eu quero ser o maior distribuidor de embalagem do Brasil. Tinha quantos colaboradores nessa época? Tinha 3, né? Eu e mais 2, pensa, era muito pequenininho, então, e eu tinha esse pensamento ali, já era claro para mim, então nós queríamos ser isso, e para isso eu precisava dar alguns passos. Por que eu queria? Cara, porque eu sabia que esse mercado aí estava necessitando e era algo que eu ia fazer esse mercado mudar, ter mais facilidade, porque ninguém tinha embalagem naquela época lá, 1000 embalagens 8x11, era muito difícil, na verdade não é que ninguém tinha, mas era muito difícil. Então, tendo o porquê claro, fica muito mais fácil de eu entender que passos eu vou tomar. E o nossa visão de negócio é ser a maior referência de expositores do Brasil. E nós vamos chegar, nós vamos ser a Coca-Cola dos expositores, sempre vem com a Coca-Cola dos expositores, vai lembrar de Coca-Cola, tu vai no restaurante e pode ser que tu não peça Coca-Cola, mas tu lembra, tu sabe que existe. Pode ser que tu não compre Redantex, mas tu vai saber que existe a Redantex. E com certeza para isso a gente tem que expandir, então nós temos sim planos de expansão agora, esses próximos passos. Como eu falei, tem alguns canais que a gente está estudando para ver se esse ano que vem é o ano de expandir para eles por conta de economia e tudo mais. E também, com certeza, algumas novas tecnologias aí que vão vir para agregar em exposição para o mercado, que são muito legais. Se der tudo certo aí, já em fevereiro por aí já vai ter algumas novidades e com certeza aí vão vir e vão dar uma chacoalhada no mercado. Maravilha. E aí, se eu tivesse combinado contigo as 2 últimas questões, iam combinar tão bem então. Porque tu falou dessa incerteza, do passo, do porquê e da expansão. É verdade. Show de bola, Redan. Valeu. Muito obrigado. Valeu, Estivemos obrigado. aqui com Jonathan Redant, CEO, proprietário da Redantex, que vai ser a Coca-Cola dos expositores. Muito obrigado a todos. Mais um Pod Dev. Até a próxima. Valeu.